Estamos aqui na Praça 11, berço do samba carioca. Mas a Praça 11 também tem uma história e uma relação muito forte com as artes circenses. No Minha Rua de hoje, vamos conhecer a história de Vinícius Dalmas, o palhaço gargalhada. E aí, Vinícius? Fala! Beleza? Tranquilo, velho. Tu chegou agora, mas eu tô até com o microfone, já tô microfonado, já tô tudo aqui ó, te esperando, pô. E aí, vai me mostrar? Chega na frente. E aí, vai me mostrar aí? Te mostrar, pô, casa nova. Casa nova, né? Vai ver agora aí como é que tá o bagulho aí, que tá maneiro pra caramba. Bacana, vamos parar em algum lugar aí pra trocar. Vamos. Estamos aqui com Vinícius Dalmas, artista de circo, empreendedor e educador social. E ele vai falar um pouco sobre a sua história de vida. Vinícius, prazer revê-la, meu parceiro. Prazer todo meu. Quanto tempo, hein? Pois é, né? O tempo passa, pô. É. O tempo passa. Vinícius, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história de vida. A minha história de vida, ela é uma história que eu costumo dizer que ela se divide em duas partes. O Vinícius antes do circo e o Vinícius depois do circo. 20 anos atrás, o circo atravessou minha vida de forma inusitada. Eu, desde moleque, acho que toda pessoa tem um circo guardado, eu tenho uma memória afetiva com o circo, né? As minhas fantasias no carnaval, elas sempre eram de palhaço, até hoje tenho eu vestido de palhaço e tal. E aí, eis que um dia, de fato, já não era mais só uma coisa imaginária, um sonho, uma coisa que estava ali no imaginário, mas era concreto. Estamos aqui na presença do meu amigo Júnior Perim, produtor e diretor executivo do Crescer e Viver. Júnior, queria que você falasse um pouco sobre a sua história com o Vinícius, como vocês se conheceram e quando surgiu a ideia de criar o Crescer e Viver. Na verdade, eu conheci o Vinícius quando a gente ainda militava em movimentos sociais e populares do município de São Gonçalo. Quando esse trabalho do Vinícius com a Caravana de Cultura acabou, a gente se reencontrou, foi um encontro fortuito num bar, e passou e falou que estava a fim de desenhar um projeto de escola de circo para trabalhar com crianças e adolescentes. E aí ele pegou o projeto e falou, esse projeto tá muito poético, esse projeto precisa ter eu acho que ele precisa ter uma visão mais sociopolítica da cidade, assim, a gente quer intervir na cidade de que forma? Por que isso vai intervir? Como é que é isso? E a gente foi e reescreveu esse projeto a quatro mãos. Foi exatamente o momento em que eu estava consolidando esse programa social dentro da escola de samba. Aí eu convidei para a gente desenvolver a metodologia e operar esse projeto no âmbito desse programa social, que foi um programa que resultou também de um enredo sobre os 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, a gente tem uma amizade de mais de 20 anos, né? Mas a ideia surgiu nesse contexto. A amizade se construiu em diferentes outros. E aí começamos essa peregrinação que foi de ficar com um projeto embaixo do braço. E quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram assim no início? Olha, no início eu acho que a grande dificuldade é a capacidade de convencimento. Como é que a gente arruma a grana para bancar essa história? Quem é que pode vir bancar essa história de dois loucos aqui que querem montar uma escola de circo em São Gonçalo? E aí a gente ficou assim um ano batendo de porta em porta, até que a gente conseguiu uma primeira grana assim, para levantar um projeto dentro da escola de samba. Foi um projeto extremamente exitoso, com impactos assim, que a gente ouve de moleques na época que em São Gonçalo hoje estão no exterior, hoje estão com seus projetos próprios, trabalhando com o circo. E o Crescer e Viver continua tendo essa relação com o samba?
Não, uma relação direta não, mas hoje o Crescer Viver é um empreendimento circense autônomo, né, que constituiu uma pessoa jurídica sem finalidades lucrativas e que desenvolve um conjunto de projetos, mas absolutamente separado. E a Praça 11, ela sempre teve uma história, né, de relação com o circo, com as artes circenses. Queria que você contasse um pouco da história desse espaço aqui, da Praça 11. O território é um território muito marcado pelo desenvolvimento da cultura, do que a gente poderia chamar de cultura carioca, não só o circo, né? A Praça 11 foi um centro de desenvolvimento importante no final do século XIX e início do século XX da cidade do Rio de Janeiro. A memória do circo brasileiro está na Praça 11, né? A memória da cultura carioca está nesse território e eu acho que o Crescer Viver tem feito seu papel tanto na preservação dessa memória quanto impactando no desenvolvimento da cultura carioca de uma maneira bem significativa, potente e com visibilidade pública, com reconhecimento público. Crescer Viver não é um circo. É uma nave espacial. A nave espacial. E ela vai decolar. Daqui a pouco ela tá decolando. Porque esse é o lugar, cara. O circo é o lugar do encontro. Essa aparente fragilidade do circo, que é um monte de ferro espetado em plástico, é a sua grande força. Porque a gente pode pegar esse monte de coisa assim, ó, dobrar, viajar e montar num outro lugar. E sem contar desse valor simbólico, né, que o circo traz. Ele é arredondado, ou seja, é cíclico, não cria limo, ele não tem quina. Você tem que estar sempre em movimento, onde você não vai ficar olhando para a nuca das pessoas, mas você tem que olhar nos olhos, né? O circo, ele tem essa coisa da tenda, do abrigo, de você estar abrigado do sol, da chuva, do vento, e sempre vai caber mais um aqui, embaixo da minha barraca. Você acha que isso com o tempo vai acabar? Eu não acho que não vai acabar, não. Eu não acredito que ele vai acabar, não. Eu acho que o circo, ele é, na verdade, eu acho que o grande desafio do circo brasileiro hoje, que ele precisa se reinventar, não só do seu ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista do seu negócio, dele enquanto negócio. E o que você acha dessas famílias tradicionais de circo, que têm se apropriado cada vez mais da cultura popular de massa, de mídia, podemos dizer, e agregando a seus espetáculos? Você acha isso positivo? Eu acho isso extremamente negativo. O que acontece hoje? Primeiro que eu acho assim que, tradicionalmente, o circo já é contemporâneo. Em cada cidade que ele passava, ele evoluía com o tempo. Ele aproveitava os artistas locais, a piada local, os personagens locais, absorvia isso para o seu espetáculo, se transformava e tinha um espetáculo de circo que tinha uma relação de cultura e identidade com aquele povo que morava naquela cidade. Era impressionante. Eu acho que o que pode, talvez, definir o circo enquanto linguagem, por exemplo, é o fator risco, que ele é latente nas artes circenses. E por que com o circo a gente fala as artes circenses? Por que ela está no plural? Como é que uma circo, enquanto linguagem, você tem coisas tão distintas dentro dela, como, por exemplo, um palhaço, um trapezista, um acrobata e um cara cuspindo fogo. São coisas completamente diferentes umas das outras, que você não vê essa distinção, por exemplo, na música. Você pode ter diferentes instrumentos musicais, mas você tem uma coisa latente que é a sonoridade, é a musicalidade. Então, no circo, se existe uma coisa que pode fazer um fio condutor nas artes circenses, é o risco. Até mesmo para o palhaço, que se arrisca em lançar-se frente ao público e expor o seu ridículo para o público. É se arriscar. Então, tudo tem risco no circo. Então, o circo não pode perder essa tua essência. Então, é difícil você... É muito triste você hoje vai num circo em Seropédica ou vai em circo em Cardoso Moreira, no noroeste do estado. Você vai num circo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e aí, em vez de você ver circo, você vê espetáculos com pessoas fantasiadas de uma porquinha ou uma galinha, Disney, pintadinha daqui, agora é porquinha, Peppa.
Eu falo, gente, mas por quê? Porque dá dinheiro. E que pra mim é um grande mal que faz pra essa molecada, pra essa criançada, porque não tem um contato com o artista, com o palhaço, é o tombo do palhaço, é o suspiro que ela dá quando vê um trapezista. A criança hoje do grande centro urbano, sobretudo dessa classe média, nunca viu uma galinha de verdade. Nunca viu uma vaca de verdade, sabe? Conhece a galinha pintadinha, que tá ali, que é azul, sei lá, um negócio. Na verdade, nunca Na verdade, não viu uma galinha, né? nunca tocou numa galinha, a pessoa não joga bola de gude no tapete. Hoje aqui eu vou ter que... Eu acho que hoje tu vai ser um trapezista. Será que eu consigo sair daqui? A gente quer botar você como dentro de um subindo num trapézio. Começar do básico, fazendo uma acrobacia. Bota você aqui nesse trampolim aí pra você fazer umas acrobacias e interagir com essa molecada. Então aí. vamos ver o que acontece hoje aí comigo aí. Vambora. Aqui é o espaço onde o pessoal ensaia, né? Aqui a gente está no coração do circo. Aqui é onde acontecem as atividades formativas, as aulas todas de trapézio, malabares, cama elástica. Aqui é onde acontecem os espetáculos. Ó, aqui, por exemplo, agora a Vanessa, uma das grandes alunas que a gente tem, vai ser uma excelente trapezista. Renan tá aqui fazendo um trabalho com ela também. Renan, dá pra botar ele no trapézio aí? Será que eu consigo? Mas eu quero ver. Vou tentar. Mas a promessa aqui é que vai ser o grande trapezista do circo. Eu não sei. Virar, coloca o dedão pra frente aqui. Isso. Primeiro você só sustenta o peso do corpo. Sustentar aqui? Isso. Fica aí um pouquinho. Agora é fácil, né? Agora é só subir. Dá um exemplo aí, Renan, pra ele. Dá uma olhada aí, Leandro. Dá uma olhada, dá uma olhada. Pô, é só isso, cara, é só isso. É só isso, ó. Caramba. Pô, molinho, cara. Qual é, pô? Aí. Aí senta, mole, fácil, fácil. Vai lá. Vamos lá, vamos ver. Bora, vai. Vai. Jogar primeiro por dentro da barra. Jogar a perna por dentro da barra. Aí. Isso. Vamos lá. Caraca, é muito difícil. Aí, galera, chega aí. Dá uma força aí, gente. Chega aí. Vamos ver se eu Fala que consigo. agora ele vai conseguir. Vamos ver se eu consigo botar até ali. Vai, atenção. Vai. Todo mundo. Vai, sobe. Não, cara. É difícil ser bravo. Valeu, cara. É difícil, cara. E aí, cansou? Cansei, cansa muito. É a sensação que vocês têm, assim, quando vocês estão aqui em cima? É uma sensação meio que de voar, né? Você tá no alto, quando você tira o seu pé do chão, é uma sensação mais de liberdade. E aí quando você tá lá em cima, você consegue fazer algumas manobras, é uma sensação mais de liberdade, leveza mesmo que tem. Vocês não sentem medo? Não, altura, né? É um pouco, sempre tem que sentir aquele medo de segurança, né? Você tem que sempre, não pode ir muito confiante pro aparelho. A gente sempre tem um medo de segurança, assim, que não permite a gente passar do limite muito. Mas no aparelho a gente tem que ter a segurança do que você está fazendo e com o tempo você vai perdendo aquele medo que te impede de fazer os movimentos. E há quanto tempo?
Já estamos fazendo aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, na escola, no Profac. 1 ano e meio, aí você já tem... Eu tô há 6 meses. 6 meses, já tem toda essa habilidade. Quase 6 meses, ainda 5. E é todos os dias, né? Todos os dias a gente tem um treino aqui no Profac de manhã, tem aula de trapézio e as outras modalidades também. Ó, vou te levar lá no trampolim. Trampolim, cara, Chega aí, chega aí. trampolim. Aqui pro trampolim. É Caraca. outro barato. Vai fazer menos... Palu tá aí? Quem tem? A Palu? Por que eu tenho que fazer assim? Aqui é o seguinte. Levanta aí. Dá uma passada aqui, só para dar uma demonstração aqui pro Leandro. Só uma passada esticada aqui. Dá sensação pra você. Seu guia. Eu só tenho que fazer isso? Só isso. Pô, eu acho que eu consigo fazer. Já passou no trapézio, aqui no Fast Track aqui, que é um trampolim gigante aqui, acrobacia. Agora vamos lá pro Malabares. Malabares? Malabares é pouco esforço físico, agora é só coordenação motora. É mais tranquilo? Mais tranquilo. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Tudo bom? Tudo bom, Marcos? Leandro. Então, já passou por 2 atividades de grande risco, trapézio e ali na acrobacia. Agora a gente está pegando leve com ele, que é para ele se fechar como artista completo, acrobata, trapezista e malabarista. Dá uma olhadinha no que ela vai fazer, que aí você vai tirar de letra. Aí, fácil. Aí. Mole. Pronto. Pô, isso aqui parece que não, mas é difícil, hein? Isso aqui é difícil, hein? Não é tão fácil como as pessoas imaginam, não. Porque é questão da coordenação motora, né? Então faz isso aqui, ó. Só isso daqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Bota aqui e equilibra assim. Aí, ó. Isso. Aê! Foi! Vinícius, qual a diferença entre o ator e o palhaço? Cara, o ator interpreta. Ninguém se fantasia de palhaço. Se você se fantasia de palhaço, você não é palhaço. Você pode até se fantasiar de palhaço no carnaval, no aniversário, numa festa. Agora o cara que diz que é palhaço, ele é palhaço. Eu não tô me fantasiando de palhaço. Eu sou palhaço. Estou colocando o figurino. Palhaço é um estado de espírito, cara, é uma atitude, é uma maneira como tu enxerga o mundo. A maquiagem e o figurino, eles são apenas complementos. Maneiro. Tu acha que de alguma maneira o palhaço ele manifesta a personalidade de quem é o palhaço? Eu acho que o palhaço, cara, ele pode ser uma loucura isso que eu vou dizer, mas é justamente quando a gente consegue agora colocar uma maquiagem no nariz, é quando a gente consegue se revelar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente gosta, é o nosso olhar para o mundo. A gente vai dizer coisas que talvez se não fosse o palhaço a gente não diria.
Isso tudo de uma forma irônica, inteligente. O que você Aí, ó. achou? Tá mar e tá pior. Ah, legal. Olha a diferença de como a gente chegou aqui na frente do espelho, como é que tá. É verdade, né? Olha a magia. É outra parada. Outra coisa, né? E aí, vamos dar uma volta? Bora. Olhar? Bora. Eu acho que o palhaço, ele não tem que ridicularizar ninguém. Existe uma diferença de você rir do outro ou de você rir com o outro. Então, se a gente vai rir, eu quero rir com o outro. Vamos rir junto. Claro. Do que eu do rir do cara. Se alguém tem que rir de alguém, que riam de mim. Porque eu tô aqui disponível para expor o meu ridículo. Essa aqui foi a aluna do Crescer e Viver, a primeira Tudo aluna bom? do Crescer e Viver. Beleza? Essa coisa Você não rica, fez Cidade de né? Deus? Sim. Mas agora que eu sou um palhaço. Agora tá no Crescer e Viver como palhaço. Tá bom como palhaço? Tá, Você prefere ir no filme ou no circo? no filme. Ah! Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Bem? Hã? Rapaz, você sabe como é que o leiteiro, o cara que tira leite da vaca aperta a mão? Sabe? Não? Faz assim, ó. Sabe fazer isso? Faz assim então, eu quero ver. Ele falou, e aí, tudo bem? Vem aí para todos vocês! Não saiam de seus lugares! Atenção, feras! Atenção, cobras e elefantes! Não saiam de seus lugares, porque vem aí o maior artista de todo o planeta! Com vocês, o acrobata Yuri, para os aplausos de vocês! Vejam vocês como ele é bonito, feito um cabrito! Aí, garoto! Parece uma onça pintada! E agora ele vai fazer a maior acrobacia do mundo pra vocês! Uma parada de mão! Tá bom, chega, já tá bom. E agora vai fazer um salto mortal! Um aqui, outro no hospital! Tá bom, chega. E agora você vai levantar o braço. Tá sentindo alguma coisa? Mas eu tô, pode abaixar que tá bravo. Acho que o grande lance do palhaço é que o palhaço tá disposto pra derrota. A vida inteira a gente tá sendo preparado pra ser vencedor, certo? Tem que se dar bem na vida, tem que ser alguém, tarará. Então, só que nunca ninguém te prepara pra derrota. E o palhaço tá sempre preparado pra derrota, meu. Qualquer momento pode tomar uma tortada na cara, é um tombo, é uma queda, e levanta e tô aí. Tchau, amor! Dá um abraço aqui, tá? Tem coisa mais gostosa que isso? Aí, ó, isso aqui que é a recompensa. A gente não planejou nada, não fez nada, se caracterizou, veio pra rua e eu poderia ficar ali 1 hora com as crianças. Inventando, contando histórias, trocando afeto. As crianças iam me pentear, as crianças iam me descabelar, ia tirar minha maquiagem, ia arrancar teu nariz. Então essa capacidade, essa possibilidade que você dá pra criança, dela jogar, dela brincar, ela se sente viva, ela se sente assim, eu posso, eu quero, é isso que ela busca e ao mesmo tempo é aquilo que a sociedade não dá pra ela, né? Não dá. Então a arte nesse sentido tem um papel extremamente importante, não é fazer circo, fazer cinema, fazer teatro, não é qualquer coisa. É tão vital quanto comer ou dormir, é importante. Não tem preço que pague agora a criança ter correndo no corredor e falar, palhaço, espera que eu quero te dar um abraço, espera que eu quero te dar um abraço. E eu paro, a criança vai e pula e dá um abraço. O que é a rua pra você, a rua, esse espaço da rua? Cara, a rua tal como o circo é o lugar do encontro. A rua, todo mundo hoje fala, a rua não é lugar de criança. A rua é lugar de criança. A rua é lugar de gente. A rua deveria ser o lugar mais seguro. A rua é o lugar do acesso. A rua é o lugar onde você sai da sua casinha e vai trocar com outro. É um ambiente, primeiro, de sociabilização, segundo, de expressão artística e terceiro, é um lugar de encontro. A praça é um lugar importante, é um lugar de encontro. Tem que transitar, tem que ir pra rua. E cada vez mais a gente está gradeando as casas, não indo pra rua, gradeando shoppings, gradeando tudo, vivendo enjaulados e dizendo que a rua é um lugar perigoso. A rua tem que ser um lugar
privilegiado por Encontro e Mudança. Meu parceiro, Valeu! muitíssimo obrigado. Nunca tinha vivenciado essa experiência antes. Tá bom. Foi super bacana. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. A história do Vinícius é uma história muito bonita, né? Uma história de uma relação muito forte com o circo. E venham conhecer o projeto do Crescer e Viver, né? A Praça 11 é o berço do samba, mas também é o berço do circo. E até o próximo episódio.